lá, vamos resolver então o primeiro exercício da série. O exercício diz o seguinte, deixa eu apertar. Uma partícula se move em movimento harmônico simples, sabendo que a velocidade máxima é de 20 milímetros e a aceleração máxima é de 4 metros por segundo ao quadrado, determine a amplitude da partícula e a frequência de movimento. Bom, o primeiro ponto que tem que ter em mente aqui é o que é partícula, né? Partícula é qualquer ponto material cuja forma não importa, né? Então eu sempre dou o exemplo comparando, por exemplo, um carro, né? Se você pega um carro, sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, né? 500 quilômetros mais ou menos de distância. Se você desprezar o formato do carro, não vai ter maiores consequências. Porém, se você pega esse mesmo carro e compara com as dimensões de uma garagem, por exemplo, aí sim o formato do carro ele é importante, né? Tem garagem que não, depende do carro, não vai entrar. Então o ponto material é quando o corpo, o formato não importa, né? E o corpo material, né? O corpo rígido é quando o formato importa, né? Esses seriam os primeiros pontos. Depois você tem o corpo deformável, que é quando você aplica a resistência dos materiais e consequentemente vibrações mecânicas, né? Esses são os primeiros pontos. Bom, a primeira coisa que você tem, ele fala que é um movimento harmônico simples. Então, movimento harmônico simples. Se a gente for pegar a teoria do movimento harmônico simples, o que a gente tem é que x de t ele vai ser um A, que é a sua amplitude, vezes, aí eu defino a função. Então tem alguns livros que definem como seno, tem alguns livros que definem como cosseno. Eu vou usar o seno. Então seno de ômega t. Bom, o que nós temos aqui que tem em mente? Né? Que o ômega t ele equivale ao ângulo θ. O que seria o ângulo θ? Né? Diferentemente do movimento circular, que aí você tem realmente um θ, o movimento harmônico ele pode ser comparado, digamos assim, com o movimento circular, porém, né, isso aqui está relacionado com a frequência, com quanto que esse movimento ele vai se repetir. Até no livro de vibrações do Shinjiro Azuhao, lá no comecinho, ele tem um mecanismo, né, que ele é rotativo aqui, né, e ele fica subindo e descendo, mas só que ele é acionado por uma alavanca. Então ele mostra exatamente esse movimento de sobe e desce, proporcionado pela rotação do elemento, né? Então esse θ, ele não vai ser um ângulo propriamente dito aqui, mas sim essa revolução com que o movimento se repete, né? Basicamente é isso que a gente tem aqui. Bom, o que acontece, né? O exercício ele nos informa a velocidade máxima. Ele fala que a velocidade máxima é 4 metros, ou melhor, a velocidade máxima é 200 milímetros. Aqui tem um erro na proposição, que é 200 milímetros por segundo, né? Tá só 200 se for olhar aqui na tela. 200 milímetros, 200 milímetros por segundo, né? Senão não faz sentido. Então, 200 milímetros por segundo. E aí eu tenho que trabalhar com metros. Se você não trabalhar com metro, vai dar problema. Então, 0,2 ou 0,200, né? Metros por segundo. Qual é a diferença de 0,200 e 0,2? É a precisão, né? Quanto mais zeros você tem, quer dizer que mais precisão, ou tem a ver com o número de algarismos significativos. O que mais que ele dá? Ele dá a aceleração máxima igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que a gente tem, né? Desse movimento aqui, se a gente derivar o deslocamento, a gente tem a velocidade. Então, derivando o x de t. É óbvio que é em relação a t. Sempre que você vai fazer a derivada, você tem que dizer em relação aqui. Nesse caso, é em relação ao próprio t mesmo. Então, derivando essa expressão, o que a gente vai ter? X ponto de t, que é o próprio v de t. Só que aí quando estuda vibrações se usa mais essa notação do que essa, mas tanto faz, é a mesma coisa. Vai ser igual. Bom, como o seno de ômega t depende de t e o próprio ômega, né, o próprio t, né, é a
variável, você tem que fazer a regra da cadeia. A derivada do que está dentro, então a derivada de ômega t é ômega, por isso que vem ômega aqui para frente, vezes a derivada de seno de ômega t, lá a regra da cadeia, lá do cálculo. Então, cosseno de ômega t. Se eu derivar mais uma vez, eu vou ter o x ponto de t, que é igual ao v ponto de t, que é igual à aceleração de t. Neste caso, eu tenho que derivar essa função aqui. Então, como que vai ficar? Isso aqui vai ficar igual a que multiplica a derivada de ômega t. É ômega, por isso que fica ômega ao quadrado aqui. E a derivada de cosseno é menos seno de ômega t. Aí você pode se perguntar assim, mas se eu começar com cosseno, muda? Não, o que muda, se você pensar no movimento harmônico, ele é alguma coisa assim. Então o que acontece? Quando você começa com seno, aqui o seno de zero é zero, então essa função é aqui a função seno. Se eu pegar a função cosseno, o que acontece? Ela vai oscilar alguma coisa assim. Então seria, se você pegar o movimento, que hora que você considera o movimento? Ah, eu comecei a analisar nesse trecho aqui. Então acabo caindo em seno e cosseno. Então, ou seja, acho que está errado aqui meu gráfico aqui, mas enfim, é só onde você começa a observar, né? Então o movimento em si é o mesmo. A única questão é que você começa a considerar a verificação dele em momentos diferentes. Por isso que lá no desenvolvimento das vibrações, ele coloca aqui seno de ômega t mais um θ, mais um alfa. O que quer dizer esse alfa? É justamente a diferença da posição, que é o do gráfico que eu acabei de fazer, para onde eu começo a considerar de fato o movimento. No fundo é a mesma coisa, eu só estou pegando pontos diferentes do mesmo movimento. É isso que eu quero dizer. Bom, o que a gente tem que ter em mente agora? A situação do movimento. Vou pegar aqui o ponto médio, né? E digamos aqui que eu tenho a massinha e ela vai vibrar entre esses dois pontos aqui. Aqui, e vai ter uma hora que ela vai estar aqui. O que acontece, né? Então ela sai dessa posição, daqui ela vai para lá e daqui ela vai para cima. Bom, o que acontece? Quando ela está nesse ponto aqui, é quando ela para. Então esse ponto aqui é o ponto de velocidade igual a zero. Ao mesmo tempo, ele é o ponto que eu estou mais longe, então é o ponto da amplitude máxima. Ou seja, o meu x é igual à minha amplitude máxima. E da mesma forma, aqui é onde eu tenho o maior esticamento da minha mola. Consequentemente, quanto maior o esticamento da mola, maior a força. Quanto maior a força, lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então aqui também é a aceleração máxima. E daí? Daí que tem a ver com tudo que foi dado no problema. Se a gente for olhar aqui no problema, ele está dizendo velocidade máxima de 200 mil por segundo e aceleração máxima. Então tem que fazer essas considerações na hora de calcular, né? Então, esse ponto que a gente vai considerar a partir de agora. Então, ou seja, eu já resolvi antes, né? Só para a gente adiantar o vídeo ficar mais curto, né? Então, para a velocidade máxima, essa parte que eu só vou fazer agora, não vou fazer nos outros, né? Para a velocidade máxima, isso aqui implica o quê? Implica que o x de t ele é o x máximo, que eu estou chamando de amplitude, A, e que a minha aceleração de t é igual à aceleração máxima. Eu não estou chamando de nada, é a máximo mesmo. Então eu vou aplicar essas informações que eu tenho aqui. Então, como ele deu a velocidade máxima, eu tenho que aplicar, eu vou olhar para as equações que eu tenho, que é essa aqui, eu vou até marcar elas aqui para ficar mais fácil de eu visualizar. Essa equação, A1, eu tenho a equação 2,
e tenho aqui a equação 3. Ou seja, a equação da deslocamento, da velocidade e da aceleração. Então, ou seja, para esse caso, que é a velocidade máxima, só tem o seguinte aqui. Para a velocidade máxima, acabei falando uma coisa, escrevendo outra. O x de t vai ser justamente nessa posição aqui. Ou seja, quando eu saio, aqui eu falei isso que eu escrevi aqui, isso aqui é o que eu falei, é para a aceleração máxima. Quando a massinha está no ponto neutro, aqui, é um ponto que ela tem a maior velocidade, porque a mola vai, enquanto tem força eu tenho aceleração, e a aceleração é a variável, porque a força de mola varia. A lei de Newton diz que força igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração muda, a massa é a mesma, a força está mudando. Ou o contrário, se a força muda, a aceleração também muda. Nesse ponto aqui, que eu não tenho deflexão da mola, nem esticando, nem comprimindo. Nesse caso, eu tenho aceleração zero, consequentemente eu tenho velocidade máxima. Então, para a velocidade máxima, x de t igual a zero e a de t igual a zero. Então, eu pego essa expressão aqui e vai ficar zero igual, né, no caso de 1 aqui, vou colocar entre parênteses, zero igual a amplitude máxima, que eu não sei, que é o que está pedindo, aqui que o exercício pede, né? O exercício pede, então pede, vou escrever aqui só para a gente não... Pede-se a amplitude e a frequência ômega do movimento. Então são as duas, o ômega e a amplitude aqui. O que vai acontecer, né? Então, olhando para essa equação, a amplitude é o que eu quero, A vezes o seno de ômega t. O que acontece aqui? Eu tenho uma multiplicação igual a zero. Para que uma multiplicação seja zero, ou o primeiro número é zero, ou o segundo número é zero. Vou marcar aqui de vermelhinho, ou aqui é zero. Ou esse é zero, ou esse aqui é zero. A gente sabe que é diferente de zero, porque é uma amplitude. Se fosse zero, não teria movimento de vibração. Não seria um movimento harmônico simples. Então, isso aqui implica que o seno de ômega t é igual a zero. E daí? Bom, para que o seno seja zero, aí eu tenho que fazer o círculo trigonométrico aqui. O que acontece? O seno é o eixo y e o cosseno é o eixo x. Para que eu esteja nesse ponto aqui, o ângulo tem que estar de zero, ou né, pode ser também 180. Mas pegando aqui no primeiro quadrante, então isso aqui quer dizer, isso aqui implica que ômega t é igual a zero. Bom, e daí? Bom, daí que eu vou, daqui eu não tirei expressão nenhuma, a única coisa que eu identifiquei é que o ômega t é igual a zero. Agora eu vou na expressão da velocidade. A expressão da velocidade diz o seguinte, aqui vai ser velocidade máxima é 0,200 igual a amplitude que eu não sei, vezes o ômega que eu não sei, vezes o cosseno de zero. Quanto vale o cosseno de zero? O cosseno de zero vale 1. Então aqui eu tiro a minha primeira equação. E para resolver, como eu tenho duas incógnitas, A e ômega, eu preciso de duas equações algébricas, né? Porque senão matematicamente não é possível de resolver. Então nesse caso, 0,2, colocando só para economizar espaço no quadro, vai ser igual a A vezes o ômega. Que lá no desenvolvimento da vibração livre a gente chama de ômega n, né? Frequência angular natural. Bom, eu tenho mais uma outra informação. Foi dado a amplitude, a aceleração máxima. Então, agora muda essa configura, que é o que eu estava escrevendo antes, né? Então, para a aceleração máxima, o que implica? A gente já viu aqui, para a aceleração máxima, implica o x de t máximo igual ao x de t máximo, que é o a, e implica também que a velocidade de t é igual a zero. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, no caso,
quando o A é máximo, quando eu chego aqui, né, eu tenho o máximo de deslocamento, ele está parado. Né? Então, é quando ele vai começar, né, o movimento para o outro lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou olhar para a minha expressão, a expressão 1, então vai ficar, eu tenho A igual a A vezes seno de ômega t. Bom, A igual a A vezes seno de ômega t, isso implica que o seno de ômega t tem que ser 1, né? Porque senão eu não vou ter essa igualdade, A igual a A. Para que o seno de ômega t seja 1, o ômega t ele vale, π sobre 2, ou seja, eu estou nesse ponto aqui. Esse seria o ponto aqui do meu círculo trigonométrico lá em cima. Bom, então essa expressão aqui só chegou aqui A igual a A, né? Ou cheguei à conclusão de que o seno de ômega t tem que ser π sobre 2. Então eu vou na segunda equação. O que eu tenho? Eu tenho que a velocidade é zero. Então, 0 igual a ômega, que eu não, ou melhor, 0 igual a A vezes ômega vezes o cosseno de π sobre 2. E daqui eu chego à conclusão de que 0 é igual a 0. Então não me resolveu nada essa equação. Vou para a terceira. Então o que eu tenho? Eu tenho a formação da aceleração, que é 4, que é a aceleração máxima, 4 igual a... aqui tanto faz o sinal como é multiplicação, esse sinal aqui ele serve para dizer que posição que ele está. Né? Qual a diferença? O que significa esse sinal em relação aqui? Né? Significa enquanto eu estou tendo deslocamento positivo, a minha aceleração ela é negativa, ou seja, ela está fazendo com que eu tenha uma diminuição, digamos assim, da velocidade, da aceleração, quando ela está aqui na parte de cima, né? Considerando aqui a parte de cima. Ou seja, a direção da aceleração ela é contrária ao movimento, seria mais ou menos isso, né? Que esse menos quer dizer. Enquanto o deslocamento está para um lado, a aceleração está tendendo a ir por outro. Bom, então voltando aqui, a ômega ao quadrado vezes a ômega ao quadrado vezes o seno seno de π sobre 2, seno de π sobre 2, que é, nesse caso, 1. Então daqui que eu tiro que 4 é igual a A vezes ômega ao quadrado. Ou seja, eu tenho uma equação aqui, eu tenho outra equação aqui. Bom, o que eu posso fazer? Né? Basta, eu tenho duas maneiras de resolver. Eu posso resolver pelo método da substituição, ou eu posso resolver pelo método matemático, onde eu somo ou subtraio as equações. Né? Vou fazer aqui pelo método da substituição. Então, eu vou pegar aqui A é igual a 0,2 dividido por ômega. Então, eu vou substituir essa expressão aqui. Então, vai ficar 4 vezes, no lugar de A, vezes não, igual 0,2 sobre ômega vezes ômega ao quadrado. Ômega ao quadrado dividido por ômega, vai sobrar só ômega. Então daqui a gente tira que ômega é igual a 4 dividido por 0,2. Consequentemente, vamos conferir aqui se está certo, né? Deixa eu só fazer certo, abrir aqui. Então vai ficar 4 dividido por 0,2. Opa, fiz errado aqui. Dividido. Então a gente tem que o ômega é igual a 20 radianos por segundo. Só que, né, tem gente que gosta, ao invés de trabalhar com frequência angular natural, gosta de trabalhar com frequência natural. A frequência natural, o ômega, é igual a 2πf. Então, a gente tem que o f é igual a ômega dividido por 2π. Então, vai ficar 20 dividido por 2π. Então, daqui eu tiro que o f
ser igual 20, 2 divide, 3.1415 divide. Então, 3,183 Hz. Ou seja, aqui eu já obtive uma das perguntas, né, que ele faz, né, para determinar a frequência do movimento. Bom, agora que eu tenho o ômega, como a equação é ômega, eu tenho que usar esse valor aqui, ó, para continuar resolvendo o meu problema, né? Aí tanto faz jogar esse valor aqui, quanto esse valor lá de cima, dá na mesma, né? O que que a gente tem? 0,2 igual a vezes o ômega, que vale 20. Daqui então, a gente tira que o A é igual a 0,2 dividido por 20, consequentemente, A é igual a 0,2.2, espaço 20 divide, eu tenho 0,01, aqui está em metro, multiplicando por 1000 vezes, opa, fiz errado aqui na calculadora, 0,01, espaço 1000 vezes 10 milímetros. Aí assim seria a resolução do problema. Então, voltando aqui na resolução do problema, ele pede a amplitude máxima da partícula e a frequência. Nesse caso, então, a gente obteve aqui, nós obtivemos 20 radianos por segundo e 10 milímetros. Beleza? Um abraço e até a próxima.